Jesus ensinou a vencer o quê? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto a vossa... Os 4 segredos para vencer a ansiedade. Primeiro, saiba esperar o momento pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6,25. Muitos perguntam por que Deus não faz tudo rápido. Porque quando Ele faz, é na hora certa, para que a pessoa saiba valorizar o que Ele deu. Mas a ansiedade não deixa a pessoa entender isso, pois vivemos num mundo onde as pessoas não querem, não sabem esperar, querem tudo na sua hora e no seu... Vou repetir, quem já viu essa cena de um miúdo que queria alguma coisa e a mãe negou na hora e o miúdo começou, no shopping, por exemplo, a criança começou a chorar, começou a berrar, quem já viu isso? Por quê? Porque o ser humano não sabe o quê? Esperar. Não é na nossa hora, é na hora de quem? De Deus. A maioria das pessoas quer que tudo aconteça na hora dela. Ah, porque eu quero isso agora. Mas nem sempre o que você quer agora é da vontade de quem? De Deus. O que é da vontade de Deus é que eu confie. O que é da vontade de Deus é que eu persevere, que não perca a fé, porque na hora certa Ele vai abençoar. Deu para entender sim ou não? Vamos em frente. Entenda, Deus não trabalha na hora e no tempo da pessoa, mas sim no tempo dele. Vemos inúmeros exemplos na palavra que nos mostram isso, mas também vemos que todos aqueles que alcançaram as promessas tiveram que lidar com suas... E nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que conquistaram, mas não foi na hora delas. Vou dar um exemplo. Davi. Davi foi consagrado a rei com 17 anos. Mas quanto tempo depois ele assumiu o reinado? 40 anos depois. Você sabia disso? Ele foi consagrado com 17 anos, ainda um menino, ainda um rapaz. Mas ele só assumiu o trono depois de 40 anos. O que isso prova? Que não é no nosso tempo, mas é no tempo de quem? Pastor, mas eu vou ter que esperar tanto tempo? Eu creio que não. Mas ainda que seja, confie, porque na hora certa vai o quê? Vai acontecer. Amém? Segundo, confie nos planos de Deus. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser o quê? Impedido. Jó 42:2. Quando a pessoa entende que quem domina é Deus, ela não se preocupa com quem fala dela ou com aqueles que lhe querem mal. Pelo contrário, ela sabe que tudo que está a enfrentar, seja com pessoas ou seja na sua vida em forma de problemas, essa situação vai cooperar de alguma forma para que os planos de Deus, o quê? Em sua vida, simplesmente o quê? Confie. O que isso quer dizer? Não se preocupe com a opinião alheia. Se o que você está a fazer está nos planos de quem? E você tem consciência que você vai agradar a Deus? Se alguém falar alguma coisa, se alguém criticar, se alguém reclamar, não se preocupe. Porque o plano de Deus ninguém pode impedir. Deu para entender? Tem gente que não vai e não quer que você vá. Tem gente que não avança e não quer que você... Tem gente que não cresce e não quer que você cresça. Deu para entender sim ou não? Tem gente que ela torce para que tudo dê errado para você. Tem gente que é assim. Ela tem uma índole má. Ela tem uma índole má. Ao invés de torcer para que a outra consiga, ela pensa assim, eu não consegui, o fulano também não tem que conseguir, se eu não conseguir. Então essas pessoas, normalmente, quando você tem um propósito, por exemplo, você tem um propósito de abrir o seu negócio. Por isso que você não tem que abrir a boca para ninguém. Porque normalmente, se você comentar com alguém do seu propósito, vai ter alguém que vai tentar jogar cal. Vai ter alguém que vai tentar jogar um balde de água. Fulano, mas não vai dar não. Eu tentei e não consegui. Eu conheço uma fulano, um ciclano que tentou e não conseguiu. Problema deles. Porque se eu estou nos planos de Deus,
quem impedirá? Quem impedirá? Se o que você está a fazer, você tem consciência que é para a glória de Deus, quem impedirá? Deu para entender sim ou não? Então faça o que você tem que fazer, sem se preocupar com a opinião dos outros, sem se preocupar com a opinião alheia, com as críticas. Faça o que você tem que fazer se é para a glória de Deus. Amém? E diz mais, terceiro, pare de olhar para o que o diabo quer. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial o quê? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Deus manda olhar para as aves dos céus. Não vemos as aves do céu passarem o quê? Pois o Pai Celestial cuida delas. Quando a pessoa deixa de olhar para onde o diabo quer que ela olhe, ela passa a ver e a contemplar a grandeza de Deus. Quando a pessoa entende o valor que ela tem, ela deixa o Pai Celestial o quê? Cuidar dela. Olhe para mim, não se compare com ninguém. Não fica a olhar para o que o outro tem. Ah, porque o fulano tem um carro melhor que o meu. Porque o Beltrano tem uma casa melhor que a minha. Graças a Deus, que Deus abençoe o fulano e não me desampare. Deu para entender? Não fique se comparando. Pare de se comparar com os outros. Você vê que tem mulheres, por exemplo, que vão para a mesa de cirurgia fazer uma cirurgia plástica. Por quê? Porque se comparou com a outra. Porque a outra é assim, porque a outra é assado, eu quero ficar igual a outra. Não é assim? Aí levanta ali, levanta lá, depois cai tudo de novo. Não se compare com ninguém. Amém? Se valorize. Valorize quem você é. Eu não me comparo com ninguém. Eu sou eu, os outros são os outros. Deu para entender assim ou não? Cada um Deus usa de uma forma. Eu não posso me comparar com os outros. Porque quando você se compara, você perde o seu valor. Você perde a sua essência. E é isso que o diabo quer. Ele quer. Ele quer que você se compare. E quando você se compara com os outros, se o outro fala uma coisa negativa, isso logo o quê? Entra. Isso logo, você sabia que foi feito um estudo aqui no Algarve, por exemplo, uma faculdade, eles constataram que o cérebro humano tem mais facilidade de assimilar palavras negativas do que palavras o quê? Olha que informação preciosa eu estou a lhe dar. Por isso que quando a pessoa ouve uma palavra negativa, ela logo vai abaixo. Então blinde a sua mente para as palavras negativas. Blinde a sua mente para palavras negativas. Se alguém vier com palavras negativas, rebata. Amém? Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Não deixe isso entrar, não. Não se compare com os outros. Não olhe para onde o diabo quer que você olhe, mas olhe para Deus. Quando você olha para Deus, você entende o seu valor. Eu tenho um valor. Eu vou dizer mais, você é único. Não há um ser humano na face da terra igual a você. Ou tem? Não há um ser humano no meio de 8 bilhões de seres humanos. Qual ser humano que é igual a você? Nem um gêmeo. Pode ser gêmeo idêntico. Não é igual ao outro. Porque cada um tem um feitio. Não é verdade? Ou não é assim? Por quê? Porque o ser humano, veja como o nosso Deus é perfeito. Ele fez de você único. Então se valorize. Se valorize na faculdade, se valorize na escola, se valorize no seu local de trabalho, se valorize na sua casa, se valorize na igreja, se valorize. Você é único, você é especial. Amém? Diga para quem está do seu lado, você é única, você é único. Amém? Não é forte? Quarto, enfrente os momentos o quê? Com fé. Momentos difíceis com fé. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? De pequena fé? Mateus 6,30. A ansiedade diminui e atrapalha a sua fé. E é ela que tem impossibilitado Deus de fazer o que Ele quer na vida de muitos, fazer na vida de muitos. Enfrente esse momento duro, difícil com fé, pois quando você enfrenta as situações com fé,
você tem a ajuda de Deus. Pare de andar inquieto e ansioso. Lance as suas ansiedades e os seus medos fora, hoje mesmo. E creia que a partir de hoje tudo será diferente, pois o Pai Celestial está cuidando de tudo. Amém? Então os momentos difíceis virão, sempre virão, mas quando você está na fé e não na ansiedade, quando você está confiante, quando você está firmado na palavra, você passa por cima de tudo. Graças a Deus, confie, Deus é consigo. Fique de pé, por favor.